Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Sertão do Piauí. O jornalista Tomás Queiroz havia passado 2 anos pesquisando práticas rituais isoladas no interior do Nordeste para um livro que a editora havia encomendado com o título provisório de Brasil Profundo e que ele havia alimentado com entrevistas, fotografias e transcrições de cerimônias que a maioria dos brasileiros do litoral teria dificuldade de acreditar que existiam a menos de 1000 quilômetros de onde viviam. Havia visto muito. Havia desenvolvido um estômago razoável para o desconfortável e o perturbador. Acreditava que compreensão era o antídoto para o julgamento e que jornalismo bem feito requeria presença, mesmo quando a presença era incômoda. Mas a família Saracura era diferente. Havia chegado até eles através de uma rede de contatos que havia levado 6 meses para construir, cada fonte indicando outra. Cada conversa abrindo uma porta que abria para outra porta que eventualmente levava a alguém que conhecia alguém que havia ouvido falar do Saracura. O que as fontes concordavam: família de 7 gerações num sítio sem nome a 40 quilômetros de qualquer estrada pavimentada, no alto sertão piauiense. Que o 7º filho de cada geração passava por alguma coisa quando chegava a certa idade. Que os Saracura não recebiam visitas. Que os poucos que haviam chegado ao sítio por acidente ou por insistência haviam ido embora depressa ou não haviam ido embora. Tomás chegou ao sítio a cavalo, acompanhado de um guia da cidade mais próxima que havia aceitado o dinheiro, mas deixado claro que pararia a 200 metros do portão e esperaria até o anoitecer e não mais. O sítio era um conjunto de casas baixas de taipa em volta de um terreiro de chão batido, cercado por um muro de pedra que não parecia recente. Parecia muito mais antigo do que as casas, com o tipo de musgo que cresce em décadas, com pedras escurecidas por tempo suficiente para que a fumaça e a chuva as tornassem quase negras. No portão de madeira havia ossos. Não ornamentais. Tomás havia visto ossos ornamentais em rituais de Umbanda e Candomblé e sabia como ficavam quando usados com intenção estética. Estes eram funcionais, amarrados com arame ao portão em posição que sugeria aviso. Ossos de animal. Principalmente, ele reconheceu costelas bovinas, uma vértebra que parecia suína, mas havia uns menores que ele olhou por um tempo antes de guardar a câmera no bolso sem fotografar. Um homem apareceu do lado de dentro do portão. 60 e poucos anos, alto, com os ombros da largura que vem de décadas de trabalho físico e não de academia. Olhou para Tomás com a expressão que o jornalista havia aprendido a reconhecer naquelas incursões, não hostilidade exatamente, mas a reserva de quem tem razões específicas e boas para ser reservado. Tomás disse seu nome. Disse que era pesquisador. Disse que havia ouvido sobre a família e que estava escrevendo sobre tradições do interior. O homem ficou em silêncio por um momento.
Depois abriu o portão. Cruz, cruz, cruz. O homem se chamava Agenor e era o patriarca do Saracura, 4ª geração no sítio, 8º filho do bisavô e, portanto, não marcado, o que ele deixou claro com uma precisão que sugeria que a distinção importava muito. Havia outros na casa. Tomás os via surgir e desaparecer nas portas das casas com a discrição de quem foi ensinado a não se expor a estranhos. Mas Agenor foi o único que falou diretamente. A tradição, conforme Agenor descreveu sentado no terreiro com a luz do fim de tarde chegando horizontal e dourada pelo oeste, era antiga. Anterior ao Brasil, disse ele, com uma convicção que não parecia afetação. O 7º filho de cada geração, sempre filho homem, sempre o 7º, passava, na noite do seu 21º aniversário, por um ritual que Agenor descreveu com circunlocuções que Tomás reconheceu como proteção. Nunca o nome direto, nunca a descrição completa, sempre a referência oblíqua ao que acontecia sem chegar ao detalhe de como. O que acontece com ele depois? Disse Tomás. Ele fica diferente, disse Agenor. Diferente como? Silêncio. Agenor olhou para o muro de pedra escura como se calculasse o quanto dizia. Você vai ver esta noite, disse por fim. É o aniversário do Leonel. Tomás ficou. O guia esperou a 200 metros e depois foi embora quando o anoitecer passou de prazo. O ritual começou depois da meia-noite. No terreiro, uma fogueira pequena e controlada no centro, com ervas que Tomás não reconheceu alimentando uma fumaça de cor e cheiro específicos que começou a afetar os sentidos depois de 40 minutos de exposição, não incapacitante, mas alterando levemente a percepção das bordas das coisas, tornando o que estava na periferia do campo visual mais presente do que o que estava no centro. Todos os Saracura estavam presentes, os homens em pé formando um círculo exterior, as mulheres num círculo mais interno, as crianças nas portas das casas, mas não dentro da casa. Leonel tinha 21 anos e estava no centro do círculo interior. Era jovem, de constituição comum, com uma expressão que Tomás leu inicialmente como serenidade e depois, quando a fumaça havia estado suficiente tempo nos pulmões para afinar a percepção de uma forma que ele não conseguia controlar, releu como outra coisa. Era a expressão de quem sabia o que vinha e havia chegado à aceitação do outro lado do medo. A aceitação que fica depois que o medo foi sentido completamente e esgotado. Agenor começou a cantar. Não em português, numa língua que Tomás não reconheceu, mas que havia, nas sílabas, algo que produzia uma ressonância física no peito, como quando um subgraves muito baixo vibra a caixa torácica. Os outros Saracura juntaram-se ao canto em momentos específicos, em vozes que harmonizavam não da forma que harmonias musicais harmonizam, mas da forma que frequências físicas se reforçam. Leonel começou a tremer. Cruz, cruz, cruz. O tremor começou nas mãos e subiu, não o tremor muscular do frio ou do nervoso, mas algo diferente,
um movimento que percorria o corpo do jovem em ondas de baixo para cima, como se algo dentro estivesse tentando encontrar a saída. Tomás gravou. Sua mão na câmera estava completamente firme e ele notou isso com uma parte do cérebro que estava funcionando como observador externo, enquanto o resto estava absorvido no que acontecia no terreiro. Leonel caiu de joelhos. A voz de Agenor ficou mais alta, não grito, mais intensidade, como quando alguém fala mais firme para garantir que é ouvido. As mulheres no círculo interno fizeram um movimento sincronizado que Tomás não havia visto ser combinado. Juntaram as mãos, fecharam os olhos, inclinaram a cabeça. As crianças nas portas das casas recuaram para dentro. Então Leonel levantou a cabeça e olhou diretamente para Tomás. O jornalista havia ficado fora do círculo, encostado no muro de pedra, e havia sido ignorado por todos os Saracura desde que o ritual começou, com a completude de quem havia decidido que ele não existia para os fins daquela noite. Mas Leonel olhou. Olhou com os olhos que eram os olhos de Leonel, mas com algo dentro deles que não havia estado lá 40 minutos antes. Algo que Tomás descreveu depois, na única vez que tentou descrever para alguém, como a diferença entre um quarto vazio e um quarto com alguém dentro. Leonel estava cheio de algo que havia chegado. Agenor colocou a mão no ombro do filho e disse uma única palavra em voz alta. Leonel virou os olhos para o pai. O canto parou. O silêncio que ficou era o silêncio depois de muito som, denso, com o fantasma do som ainda nele. Leonel se levantou. Ficou de pé no centro do terreiro. Havia algo diferente na postura, não na anatomia, não nos traços, mas no jeito de ocupar o espaço, como se o espaço ao redor do corpo de Leonel houvesse se tornado mais denso, mais presente. Tomás saiu do sítio do Saracura a pé, pelo escuro do sertão, sem o guia, na direção que calculou ser leste porque havia estudado o mapa antes de entrar. Andou por 3 horas antes de encontrar a estrada de terra. Andou mais 2 horas na estrada antes de encontrar um caminhoneiro que o levou até a cidade. O livro Brasil Profundo foi publicado 2 anos depois, com um capítulo sobre práticas rituais do interior que não incluía o Saracura. A editora perguntou por quê. Tomás disse que havia perdido o material gravado. Era verdade que havia perdido. O que não disse, o que nunca disse para ninguém, nem para a editora, nem para os amigos, nem para o terapeuta que frequentou por 1 ano depois. Era o que havia descoberto quando chegou em casa em São Paulo e descarregou a câmera. A gravação do ritual estava intacta. Todos os 47 minutos. A fumaça, o canto, o círculo, Leonel tremendo, Leonel caindo de joelhos. Mas no frame em que Leonel havia levantado os olhos para olhar diretamente para a câmera, o rosto na tela não era o rosto de Leonel. Era o próprio rosto de Tomás.